Nós começamos esta edição do CNN Prime Time na expectativa de uma fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos imagens ao vivo de Brasília. Esses microfones estão posicionados na porta do Tribunal Superior Eleitoral. Lula ainda está reunido neste momento com as autoridades do sistema eleitoral brasileiro, claro, encabeçadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Hoje foi um dia bastante cheio de Lula lá em Brasília. Ele teve reuniões importantes como presidente eleito com lideranças do Legislativo e do Judiciário. Pela manhã, ele se encontrou com Arthur Lira, presidente da Câmara, e também com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Mais tarde, Lula se reuniu com Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, e com todos os ministros da Corte. Agora, ele está lá no Tribunal Superior Eleitoral e a expectativa que se tem é que Lula faça um pronunciamento à imprensa ou, quem sabe, até uma entrevista coletiva. Daí todos os microfones posicionados, todas as câmeras apontadas neste momento, aguardando a saída do presidente eleito da sede do TSE. A repórter Tainá Farfan, ela está em outro ponto de Brasília. Ela está lá no Centro Cultural Banco do Brasil, se eu não me engano, para trazer para a gente um pouco do resumo desse dia bastante cheio de Lula com as autoridades na capital federal. Tainá, é com você. A gente vai ouvir a Tainá, mas é claro, ouvindo a Tainá com toda a atenção que ela merece, mas também bastante atentos ao que acontece na porta do Tribunal Superior Eleitoral. Se Lula chegar, eu vou fazer a grosseria enorme de interromper a Tainá para a gente ouvir ao vivo o presidente eleito. Mas, por enquanto, espaço aberto, como ela merece, a Tainá Farfan. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Imagina, Márcio, todos os olhos estão voltados ali, aguardando essa fala de Lula, que vai ser a primeira fala dele aqui em Brasília. Inclusive, é a primeira vez, vale a gente destacar, que Lula vem a Brasília depois de eleito no segundo turno. E a promessa do próprio Lula na saída aqui do Supremo Tribunal Federal, agora eu estou aqui no centro da Praça dos Três Poderes, na saída da outra agenda que a gente acompanhou aqui no Supremo Tribunal Federal, a promessa dele é que ele iria falar sim, depois de cumprir essa agenda do Tribunal Superior Eleitoral. Então, sim, estamos nessa expectativa da fala de Luiz Inácio Lula da Silva. O futuro chefe do Executivo, então, se reuniu hoje, Márcio, pela manhã com o Poder Legislativo e agora à tarde com o Poder Judiciário. A gente acompanhou agora há pouco uma agenda aqui no Supremo Tribunal Federal em que participaram 10 ministros da Suprema Corte. Não participou Luiz Roberto Barroso porque ele está em viagem para o Egito, mas vieram acompanhando ali Lula, algumas daquelas figuras que a gente já acompanha, né, que a gente tem visto bastante ali, que fazem parte dessa equipe de transição, como a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, claro, o coordenador dessa equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, além de Randolfo Rodrigues, senador, Flávio Dino, que é governador do Maranhão, foi eleito agora, né, para o Senado Federal. Inclusive, depois desse encontro, ele chegou a conversar com a gente, falou um pouco sobre essa agenda que Lula cumpriu aqui no Supremo Tribunal Federal, disse que marca uma nova fase da relação entre o Executivo e o Judiciário, afirmou ainda que os ministros que estavam ali, todos falaram um pouquinho, externaram as suas preocupações, falaram sobre preocupação com o meio ambiente, com a educação, disse ainda que Lula os convidou para participar, sim, dos debates no novo governo, em especial em relação ao armamento e também à questão ambiental. Agora a gente aguarda Lula, que está cumprindo essa agenda lá na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O nosso repórter Theo Cury está lá no aguardo dessa fala de Lula. Theo, inclusive, apurou que Alexandre de Moraes chegou a convidar os outros ministros da Corte para participarem também desse encontro. A gente aguarda, então, finalizar por lá para a gente ter notícias de como foi esse encontro lá no TSE também. Márcio, no horário do almoço, Lula se encontrou com Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso e do Senado. Foi um almoço lá na residência oficial, em que participaram também outros líderes do Partido dos Trabalhadores, e ali, além de ser servido o almoço, também foi servido muito debate em relação à PEC, a proposta de emenda à Constituição de transição emergencial, que a gente está falando bastante aqui na CNN, até porque tem sido um destaque das falas dos aliados de Lula aqui. Segundo, inclusive, Flávio Dino, Lula trouxe essa pauta para essa conversa no Supremo Tribunal Federal e disse que a opção número 1 neste momento é tentar avançar com a proposta de emenda à Constituição, né, que a gente destaca, é uma proposta que deve
abrir aí no orçamento espaço para que o novo governo consiga cumprir as promessas de campanha, as vontades do novo governo, como, por exemplo, garantir o Auxílio Brasil de R$600 já a partir de janeiro, que já voltou, inclusive, a ser chamado de Bolsa Família, também um aumento real do salário mínimo, enfim, inclusive merenda escolar, farmácia popular, tem várias outras promessas aí desse novo governo que precisam encontrar um espaço no orçamento, e a saída, por enquanto, número 1, que Lula tem dito, é via proposta de emenda à Constituição. Essa pauta também foi discutida com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que marcou aí a primeira agenda pública de Lula. Hoje, Lula também foi à residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, e ali naquela discussão, nessa primeira conversa ali, nesse encontro entre Arthur Lira e Lula, eles discutiram também essa proposta de emenda à Constituição. E a informação das pessoas que estavam lá, né, outros líderes, outros políticos importantes que acompanharam essa reunião, a informação é que Arthur Lira deu uma sinalização positiva para o andamento dessa proposta de emenda à Constituição e que vai sim colaborar, né? É isso que a gente quer ver. Lira, que foi um importante aliado de Jair Bolsonaro, atual presidente da República. A gente, claro, vai acompanhar como serão os desdobramentos, né, a partir de agora com o novo governo. Vale a gente destacar ainda, Márcio, que além da proposta de emenda à Constituição, esse novo governo, essa equipe de transição estuda aí outras possíveis medidas para conseguir garantir, cumprir essas promessas que foram feitas à população. Então, além dessa proposta de emenda à Constituição, que precisa, então, do aval de 3/5 tanto da Câmara quanto do Senado, e precisa ser aprovada até ali por volta do dia 15 de dezembro, então tem urgência para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Está sendo estudada ainda a possibilidade de uma publicação de uma medida provisória logo no iniciozinho ali do novo governo, com aval do Tribunal de Contas da União, para abertura de um crédito extraordinário que pelo menos assim conseguiria viabilizar algumas dessas promessas, principalmente essa questão do Auxílio Brasil de R$600. Enfim, tudo ainda está ali no debate, né? Está sendo muito discutido nos bastidores, todas essas reuniões que a gente está acompanhando, esses assuntos, principalmente esse assunto em relação ao orçamento, né? Como encontrar uma saída para conseguir cumprir essas promessas de governo. Esse é o assunto de todas essas agendas, é o que a gente tem escutado, no que a gente tem acompanhado aqui em Brasília. É claro que a gente vai seguir acompanhando, né, Márcio? Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá Farfan, que fez um resumo perfeito e apresenta quase que um cardápio do que vai ser exibido no nosso programa de hoje, porque a partir de cada encontro de Lula, o que nós teremos é a análise do que aconteceu com Arthur Lira, presidente da Câmara, no encontro com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o que houve, as conversas que aconteceram com os representantes do Ministério do Supremo Tribunal Federal, encabeçado, claro, pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, e agora o que está acontecendo lá na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, e essa imagem vai ficar aqui no nosso telão. A expectativa é que Lula fale com os jornalistas, ou pelo menos faça um pronunciamento na saída do TSE. A gente vai manter essa imagem aqui no telão, enquanto a gente pode fazer um giro já temos aqui Yuri Pita e Raquel Landim no nosso estúdio. Temos também hoje como convidados, Felipe Moura Brasil, não é convidado, ele é nosso parceiro aqui, está sempre com a gente. E claro, a nossa convidada, Dora Kramer, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Eu agradeço a presença de todos, mas começo com você, Raquel. Que resumo a gente pode fazer desse dia, da importância desse dia de Lula, falando com tantas autoridades num mesmo dia, concentradamente, nesta quarta-feira? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, é um dia de institucionalidade. O Lula quis fazer essa imagem, né? De que ele ia se reunir com os chefes dos poderes, de que o Brasil está voltando à normalidade. E não por acaso, me disse um aliado do presidente, isso acontece no mesmo dia em que a gente espera o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas. Tinha uma expectativa que talvez esse encontro tivesse acontecido ontem, acabou escorregando para hoje, e a ideia dentro do governo eleito, me contava esse aliado, era exatamente, se esse relatório vier e se ele vier lançando as dúvidas que estão sendo ventiladas sobre a eleição, é fazer o contraste. Né? Essa é a imagem que o Lula quer colocar hoje, dele conversando com os demais poderes, abrindo as portas, dizendo que o conflito agora é, né, em bases políticas, em bases republicanas, e do presidente Jair Bolsonaro escondido e desses questionamentos que são feitos pela massa de apoiadores dele. Você vê que hoje o PT não fez nenhum anúncio
praticamente está tudo focado nisso para passar esta imagem para o país, essa imagem do Lula estadista, do Lula imbuído de uma missão e fazer o contraste com o Bolsonaro. Yuri, boa noite. Qual terá sido o encontro mais importante na sua visão? Ou aquele em que, se você pudesse atar mosquinha, você estaria lá naquela reunião? Só pode uma. Não vou escolher não, Márcio, porque eu acho que escolhe, tem a sua Yuri. representatividade, mas vamos lá. Então, eu acho que é importante a gente destacar o do Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Pela institucionalidade que a Corte tem, pela representatividade de defesa da Constituição do Estado Democrático, pela presença de todos os ministros, à exceção, como a Tainá Farfa mencionou, de Luiz Roberto Barroso, que está na COP, porque ele tem uma atuação como ministro do Supremo também muito voltada às questões ambientais, questões relacionadas principalmente à Amazônia. Ele é relator de algumas pautas importantes no Supremo relacionadas à região amazônica, mas estando ali os 10 ministros que estão no Brasil, e aí menção especial tanto a Nunes Marques quanto a André Mendonça, para deixar claro que ministros do Supremo também têm uma institucionalidade a cumprir, não só o presidente eleito, ou seja, ainda que indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda que representando pautas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em diversos julgamentos que ocorreram no Supremo, ambos sabem também da missão, do papel institucional que eles cumprem. Então, não tem, e isso derruba muito do discurso bolsonarista de que o Supremo teria lado. Não tem institucionalidade, tem defesa do funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito, da continuidade, e isso é representativo por tudo que a gente viu ao longo desses 4 anos. Os encontros com Lira e com Pacheco são importantíssimos pelo contexto político da necessidade de aprovação do espaço fiscal, mas eu acho que é como a Raquel colocou. Se tem uma foto que representa a institucionalidade do dia, é a foto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais diante da briga que o Bolsonaro sempre fez com o STF. A gente continua aqui no estúdio com a imagem da porta do TSE, todos os microfones posicionados, aguardando que estamos essa fala de Lula na saída do TSE. A gente continua de olho ali na sua tela, enquanto os nossos analistas falam, você vai ter essa imagem dividida. Eu começo com você, Felipe Moura Brasil. Até uma pergunta parecida com a que eu fiz para o Yuri, mas a sua visão geral, claro, mas qual o encontro que teria sido mais importante, até pensando para frente, para a governabilidade? Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O encontro mais importante para o Lula, sem dúvida, é com o Arthur Lira, de quem ele depende ali para conquistar uma boa base parlamentar e aprovar essa PEC da transição com 308 deputados, que é o número mínimo necessário para a aprovação de uma proposta de emenda constitucional. O PT tem muito medo de incomodar, de melindrar o Arthur Lira e acabar perdendo a possibilidade de ter as suas propostas devidamente aprovadas na Câmara dos Deputados. Ainda é muito fresca na memória petista aquela tentativa de emplacar o Greenhalgh como presidente da Câmara, e a vitória acabou indo para o Eduardo Cunha, que depois se tornou um arquirrival e abriu o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Não é que não houvesse elementos ali a serem, no mínimo, considerados e avaliados pelos parlamentares, mas o Eduardo Cunha fez ali uma oposição bastante significativa que incomodou demais os petistas. Então o Lula tem muito receio, apesar de toda a pressão do Renan Calheiros, que é um arquirrival do Arthur Lira em Alagoas, para que o Lula não pule no colo do Centrão já nesse momento. O Renan Calheiros acho que preferia uma articulação com o PSD, do Gilberto Kassab, que o Lula fosse construindo uma força antes de já se render, de já se curvar ao poder do Arthur Lira, que centralizou o orçamento secreto durante esses anos do Jair Bolsonaro no governo e tem ali muitos parlamentares no seu entorno confiando que ele vai continuar distribuindo essa possibilidade de eles levarem recursos para os seus redutos eleitorais, lamentavelmente, sem a devida transparência. Eu faço algumas, não digo ressalvas, eu digo pontuações sobre a vigilância que a gente precisa ter, porque eu não gostaria que o país ficasse sempre entre a beligerância e o conchavo. Então, me preocupa muito as relações mais promíscuas entre os poderes. Quando eu vejo esses encontros, eu entendo que há solenidades oficiais
que são necessárias, cerimônias de posse, que o país mesmo precisa ver em determinados momentos, com toda a luz, com todo o holofote, as reuniões entre presidentes de diversos poderes. Eu prefiro que seja assim, sob luz e não a portas fechadas, como aconteceu, inclusive, no final do governo Jair Bolsonaro, quando ele foi lá visitar os ministros do STF. Tenho diversas críticas a votos e decisões dos ministros, então, assim, existe sim a proteção da Constituição como atribuição do Supremo Tribunal Federal, mas existe muita politicagem, muita decisão que de técnica não tem nada. Então, vamos ver como é que esses poderes vão atuar ao longo do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito há 10 dias exatamente, e é exatamente isso que eu te pergunto, Dora, como você está assistindo a essa transição nesses 10 dias desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva? Claro, culminado hoje por esse já segundo dia dele em Brasília, capital federal, e com tantos encontros. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. Olha só, por enquanto está indo a coisa muito bem arranjada. Vamos ver lá quando começar o jogo de verdade. Mas eu queria me envolver aí nessa pergunta de qual reunião que eu gostaria de assistir. Eu gostaria de assistir a duas. A do Arthur Lira, aí concordo com o Felipe, do Arthur Lira com o presidente eleito, porque ali, primeiro, saber se ele bateu o martelo realmente com relação à PEC, que ainda há uma divergência ali no PT, se vai ser a via da PEC. Segundo, se ele deu alguma sinalização em que bases serão feitas essas relações construídas, essas relações com o Congresso, porque anteriormente não foram construídas em bases republicanas, então pode ter havido alguma sinalização. E também com o ministro Alexandre de Moraes, no STF, que ainda está no TSE, desculpa, que ainda está acontecendo, essa está me parecendo que a mais longa, salvo o almoço, a exceção do almoço com o Rodrigo Pacheco, a mais longa reunião, mais longa do que a do STF, porque o processo eleitoral, muita gente reclama, estranha, por que o TSE ainda está agindo, ainda está bloqueando sites, blogs e tal? Porque é o seguinte, gente, o processo eleitoral ainda não terminou a eleição, mas o processo eleitoral só termina no dia 19 de dezembro, quando haverá a diplomação do eleito. Aí sim será convalidado oficial e formalmente o resultado das eleições. Aquilo que aconteceu lá naquele 6 de janeiro, no Capitólio, nos Estados Unidos, que era convalidação, e aí houve aquele tumulto, aqui acontece na Justiça Eleitoral, no dia 19 de dezembro. Aí sim o processo estará completo. É muito mais importante do que a formalidade da posse, da transmissão de faixa. Isso aí é uma coisa assim bastante, é só simbólica, né? Mas no dia 19 de dezembro é que a data muito importante e que há uma preocupação com relação a essa data no TSE e no Supremo Tribunal Federal em relação a tentativas de tumultuar e, de novo, será isolado o prédio do TSE e tal. Mas esse périplo, só para fechar aqui o raciocínio, esse périplo feito hoje pelo presidente eleito, ele não é habitual, mas ele era necessário devido às circunstâncias. Ele remete a uma necessidade, a uma demonstração de recuperação, de harmonia entre os poderes. E a gente nota que aí o presidente Jair Bolsonaro se isola, se abstém de participar dessa, digamos, harmonização. Como quem diz, olha, estou fora, não reconheço, vou aqui ficar no meu canto. Seria mais interessante que ele participasse para completar esse quadro, mas não participando, é ele que fica, é ele a exceção, é o corpo, digamos, estranho nisso que a Raquel bem chamou de uma demonstração, um exercício da institucionalidade, demonstrando que não tinham razões aqueles que desconfiavam da solidez das instituições.
A Dora destaca essa harmonia entre os poderes, falando dessa questão da segurança do prédio do TSE no dia que vai ocorrer a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E eu falo aqui com a tela ao fundo, enquanto esperamos a fala exatamente do presidente eleito lá no TSE. Mas é bom lembrar, quando a gente fala da harmonia entre os poderes, a gente tem que expandir para a harmonia do país. Porque a sede do TSE, nos dias de votação, 2 de outubro e 30 de outubro, a sede do TSE também foi cercada, reforço de segurança para evitar possíveis invasões que se ventilavam que poderiam acontecer. A sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, também foi cercada, inclusive com proteção de drones, para evitar uma possível invasão ali no dia da eleição. A Praça dos Três Poderes foi interditada porque havia a possibilidade de caminhoneiros invadirem a praça no dia da votação. Então, a Dora bem firma isso. E você levantou essa na sua primeira resposta, Raquel, como a gente tem que pensar na institucionalidade, claro, da boa relação entre as instituições, mas na convivência de país que a gente perdeu um pouco nesses 4 anos. Perdemos, Márcio. É muito importante esse reforço da institucionalidade para o momento que o Brasil atravessa, até porque as pessoas querem um pouco mais de calma, a gente sente isso nos brasileiros. Mas como o Felipe mencionava, é impressionante como no Brasil essas coisas elas vêm misturadas e é preciso às vezes você tentar separar um pouco. Hoje teve uma entrevista do pai do Arthur Lira, do Benedito de Lira, ex-senador do alto dos seus 80 anos, que hoje é prefeito de Barra de São Miguel, aos nossos colegas Ranier Bragon e Kátia Seabra, que eu acho que resume tanto o que é esse suco de Brasil, que ele dá a seguinte declaração para o Ranier. Ele fala o seguinte, ele fala, rapaz, olha, é o seguinte, você em política tem que ter um lado. E ele, se referindo ao filho Arthur Lira, era um aliado. É um aliado do Bolsonaro, como presidente da Câmara. Logicamente, isso ajudou muito o município aqui. Eu sou prefeito e nós ficamos com ele. E já teve matérias, de quanto de recursos o município que é administrado pelo pai do Arthur Lira recebeu. E aí ele continua. Terminou a eleição? Acabou. Vamos pensar no futuro. Então, assim, isso é puro suco de Brasil. Porque aí vem as apurações das conversas entre o Lira e o Lula, em que o Lula diz, não vou me meter na eleição na presidência da Câmara, ou seja, deixa você aí tocar este barco, assumir os próximos 2 anos, já que você está com o orçamento secreto na mão, e o Lira acenando para o Lula, olha, pode deixar, vamos pensar na governabilidade do país, vamos preparar essa PEC de transição que tanto vai te ajudar. Então, o Brasil tem essas duas misturas. Tem o reforço da institucionalidade, que é importantíssimo, mas também tem esse jogo aqui, que a gente não pode deixar de olhar. É o jogo político e eu pergunto para você, Yuri, de novo, reforçando, enquanto aguardamos a fala de Lula na saída do TSE, lembrando já como foi o primeiro encontro de Lula neste dia com o presidente da Câmara, Arthur Lira, citado aqui pelo pai Benedito de Lira. É sincero esse movimento? Realmente há a intenção de ajudar na governabilidade, como disse Arthur Lira, a Lula nesse encontro? Não, é sincero no sentido que todo mundo precisa olhar para frente. Arthur Lira é do jogo político. E aí eu só acho que às vezes a gente acha que isso é tudo sempre muito soturno, muito cheio de interesse e tal. Calma, gente, isso é política. As pessoas conversam, as pessoas têm interesses. Querer que um político não queira ter poder é pedir para o político não ser político, é pedir para o escorpião não picar o sapo quando está na carona do rio. Eu acho que a gente tem que entender também que a política é feita disso. Se isso é desonesto, se isso leva à corrupção, a qualquer tipo de problema, é um outro departamento que tem que ser investigado. Não significa não investigar. Mas querer que Arthur Lira, como presidente da Câmara, não queira continuar presidente da Câmara, sendo que ele tem essa possibilidade, é natural dele querer isso. E querer que Lula consiga construir uma base para começar o seu governo com o máximo ou com o mínimo de risco possível, é natural do político também. Então, eu acho que nesse aspecto, sinceridade de ambos, de sentar e conversar para tentar construir algo que seja bom para ambos, isso é da política. E é da política também essa facilidade de virar a chave. Claro. Apoia Bolsonaro hoje,
apoia o Lula agora. Exato, isso é uma marca, porque, por exemplo, a gente tá vendo ali as eleições nos Estados Unidos de republicanos e democratas. Lá, né, aí é aquela história, alguma das suas fontes do mercado financeiro que fala, né, que bom que existe o Centrão. Isso é um aspecto positivo do Centrão existir no Brasil, que você tem algum meio do caminho entre um lado e o outro. Porque se você ficar só, eu sou contra tudo, que foi muito do que o PT fez no passado, e acho que depois de ter passado pelo governo, ter voltado à oposição e ser governo novamente, existe uma trilha de aprendizado aí para saber ser governo, para não cair nos mesmos erros que a Dora mencionou, de governabilidade construída por métodos não republicanos, que deu no que deu. Mas não querer que a política faça isso é pedir para a política não ser a política. Não, eu concordo 100% com você. Política é diálogo. É só que a sociedade civil, né, a gente exerce vigilância, claro, que exato. É o que você estava pontuando, de como que vai evoluir esse processo, a gente vai ficar de olho. Exato, e que o ganho tenha repercussão social, ou seja, existe, assim, é praticamente unânime que existe a necessidade dos R$600 do Auxílio Brasil Bolsa Família. Qual é o caminho para se construir isso? É por meio da PEC? Existe algum outro mecanismo? Sentar para se conversar isso é legítimo. E se isso, da parte de Arthur Lira, olha, ajudo nisso e eu preciso de outra ajuda, que é a minha reeleição na Câmara, e é um fato que o PT e os seus aliados não têm força política para enfrentar Arthur Lira nesse momento, esse é o jogo que está colocado e que sempre existiu. É que o jogo fica claro, mas a gente sempre sabe que você tem que pegar a cartinha da sorte para jogar, você joga o dado para jogar, você conversa para jogar, mas tem também as moedas de troca, né, Felipe? E aí fica a preocupação de como a gente vai cobrar de Lula a promessa de, por exemplo, acabar com o orçamento secreto. Nessa conversa com Arthur Lira e nessa tentativa de ter uma governabilidade já pensando no próximo ano ou já pensando na aprovação dessa PEC da transição. E eu faço essa pergunta longa, olhando para o Felipe, mas também olhando ali para o telão, esperando a fala de Lula, que pode sair da sede do TSE a qualquer momento. Aí imagens ao vivo da porta do Tribunal Superior Eleitoral. Eu te pergunto como nessa negociação que já acontece entre Lula e Arthur Lira, uma figura importantíssima pela governabilidade deste novo governo, como fica a questão do orçamento secreto e até que ponto vai ter realmente vontade do novo governo de acabar com este instrumento de negociação com os deputados e senadores? Pois é, mas a sua pergunta é ótima para estabelecer aqui algumas nuances, porque é óbvio que eu concordo com tudo que o Yuri está dizendo sobre a necessidade de conversa, de diálogo, de articulação política no seu sentido mais limpo e mais republicano. O orçamento secreto, por exemplo, é um mecanismo que eu considero que não deveria existir, já deveria ter sido extinto por decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, já que precisou chegar até lá. Ele não foi impedido antes, houve uma colaboração ali do governo de Jair Bolsonaro e do Congresso Nacional na criação desse mecanismo que acabou sendo usado para distribuição de verbas sem a devida transparência. Então, há uma decisão pendente no STF e há aquilo que pode ser negociado entre o Executivo e o Legislativo. O que me desagrada mais, em termos de promiscuidade, é a politização do Supremo Tribunal Federal. Então, uma coisa são dois políticos conversando a respeito de articulação política, de apoios, etc. Negociação sobre aprovação de proposta à emenda constitucional. Tudo isso é absolutamente legítimo. Outra coisa é se conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal para modular decisões, etc. As decisões têm que ser tomadas de acordo com a lei. Então, não dá para ter ali todo mundo sentado junto, Rosa Weber, Lula e Arthur Lira, senão você tem aí uma contaminação do Poder Judiciário com esses componentes políticos para que haja uma decisão que agrade todo mundo. Isso é o ponto que me desagrada. Outra coisa é que eu acho que esses diálogos que são legítimos da política, nesse momento, eles já estão saindo de largada com um déficit de republicanismo, vamos dizer assim, justamente por causa da existência de mecanismos como o próprio orçamento secreto. É claro que o Lula está chegando ao poder já encontrando isso. Isso veio durante o governo de Jair Bolsonaro. Claro que houve petistas ali atrás que acabaram aceitando aquilo que foi o germe da emenda de relator, tudo isso até detalhei em artigos antes.
Mas o Lula está chegando ao poder com esse instrumento já devidamente estabelecido e ele vai fazer a articulação dele possível para tentar reaver uma fatia do orçamento ou tentar, pelo menos, não deixar esse dinheiro engessado, quer dizer, que ele possa investir de acordo com as prioridades do governo dele. Então, que ele negocie isso com Arthur Lira é legítimo e nós vamos continuar exercendo a vigilância para que tudo seja feito com a priorização do interesse público, da sociedade brasileira. Muito desse toma lá da cá da política, que até certo ponto, negociação de cargo por indicação política faz parte, está lá previsto. Agora, quando é feito sem base, por exemplo, na experiência profissional, na qualificação, só para alguém eventualmente ter uma ascendência sobre um orçamento muito grande, você já cria uma margem para esses desvios que eventualmente acontecem. Então é bom a gente vigiar para combater o mal na raiz. O grande medo que fica é que a promessa de campanha não vai se realizar, porque eu acho que foi o Gustavo Uribe que trouxe a informação hoje. O orçamento secreto para 2023 está previsto em 19 bilhões. Parece que já existiria uma conversa, ok, 19 bilhões é muito, vamos deixar 16 bilhões, que foi o de 2022. Será que isso pode acontecer, Dora? Pode muito, tá? Eu acho que isso aí vai ter uma negociação. Agora, queria dar uma informação aqui. Bom, primeiro, uma outra que mais ou menos é sabida, eu falei hoje no Supremo sobre essa votação do orçamento secreto, a questão está lá, se isso é constitucional ou não, e aí tem a confirmação, não tem a data marcada, mas a expectativa é que seja antes do recesso, ou seja, até, no máximo, meados de dezembro, essa votação. Do outro lado, no PT, existe uma preocupação de que nessa PEC da transição seja incluído um jabuti, qual seja alguma maneira de constitucionalizar o orçamento secreto, ou seja, tornando ele constitucional via legislativo, o que aí não seria mais da alçada do Supremo. Não sei se, quer dizer, um jabuti desse, evidentemente, que seria grande o suficiente, gordinho o suficiente para a gente notar, não é? Que ele existe. E, então, se houvesse uma negociação, a tendência seria deixar passar isso. Mas, se for uma coisa escandalosa, eu não sei se passa. Mas isso é apenas um temor, um alerta que gente do PT, que inclusive faz parte da equipe de transição, alerta. Agora, é o seguinte, Márcio, durante a campanha, o então candidato Lula não falou: vou trabalhar para acabar com o orçamento secreto. Ele disse: vou conversar com o Congresso a respeito. Né? Então, evidentemente, para voltar à sua pergunta, acho que será uma... Aliás, só tem essa possibilidade de se encontrar uma saída negociada. Deixa ali o dinheiro, mantém a influência, mas colocam um pouco mais de transparência. Faz ali um acochambro, né? Mas acabar o orçamento secreto, a influência... Aliás, ele pode não ser secreto, mas influência dessas emendas do relator, esse poder que o Congresso adquiriu, eu acho que isso não... essa pasta de dente não volta para o tubo. Muito bom, Dora Kramer, sempre ajudando a gente a entender o que está acontecendo e as discussões em Brasília.